Nós abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 1. A leitura serão dos versículos 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O texto da nossa pregação será o versículo 21, nós iremos ler novamente. O texto nos diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa, nós lembramos que nosso Senhor se tornou homem para carregar a ira de Deus e para salvar o seu povo. Essas palavras que eu acabo de falar, esse trecho, é um trecho da forma de nossa Santa Ceia. E essa forma, ela nos ensina sobre a encarnação, o objetivo da encarnação. E, amados irmãos e irmãs, o Novo Testamento, ele testemunha claramente a encarnação do Filho de Deus. O texto de Mateus capítulo 1, versículo 21, é um desses testemunhos. O testemunho que temos na passagem é a encarnação e o Natal do Senhor Jesus. Porque a palavra Natal é nascimento, o Natal do Senhor Jesus. Pelo testemunho da Escritura, como nós podemos ler, o Natal ele não foi tão tranquilo como os presépios e filmes nos apresentam. O Natal do Senhor, ele conta uma história cheia de transtorno. O Natal do Senhor, em termos literários, é um verdadeiro drama. Notem o texto. José, ele havia descoberto que a Virgem Maria, a jovem que legalmente já era sua esposa, porque estava desposada, o texto diz, isso é um termo legal dentro da lei de Deus para dizer que
celebrar, só estavam esperando a coabitação. Por isso que o texto diz que eles não coabitaram, eles não estavam vivendo como marido e esposa, como vivem papai e mamãe. E o texto nos diz que é naquele momento que José, ele descobre que a sua amada noiva estava grávida. E essa gravidez levou José a pensar em desfazer o casamento com a amada Virgem Maria. O texto nos diz, como nós podemos ver, no versículo de número 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. José, ele vai dormir, segundo a palavra de Deus, com o coração perturbado e decidido em anular o casamento. Então notem, meus amados irmãos e irmãs, o nascimento de Jesus ele foi um verdadeiro drama transtornador que conturbou a aparente ordem do mundo e da vida de homens e de mulheres, de um casal que estava perto de se casar, de coabitar, melhor dizendo, porque casado já estava segundo a lei, mas de coabitar. Mas é em meio ao transtorno, é em meio à perturbação, é em meio à confusão que o Senhor Deus ele envia um anjo com uma mensagem de paz, uma mensagem de consolo para José, e não somente para José, mas para todo o povo de Deus. E a mensagem é esta que eu proclamo a todos vocês neste culto. Jesus será o nome da criança que nascerá. Esse é o tema de nossa pregação desta noite. Jesus será o nome da criança que nascerá. E nós veremos dois pontos nessa pregação. Primeiro ponto, esse nome proclama a missão do Filho de Deus. E em segundo lugar, esse nome garante o consolo da salvação. Não sabemos como e por quem José ele foi informado da gravidez da noiva dele. O texto já diz que ele soube. O fato é que José ele soube. O fato é que ele estava perturbado e disposto a desfazer o casamento. E não foi por menos essa perturbação e essa decisão dele. Como eu falei aos irmãos, foi nesse momento de perturbação que Deus ele falou a José por meio de um sonho. O texto nos diz, versículo de número 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Nessa época Deus usava esse tipo de expediente, esse tipo de manifestação para falar ao seu povo, sonhos. Hoje mais não, a Bíblia está encerrada. 66 livros foram dados. E aquele anjo do Senhor apareceu a José para entregar a ele a mensagem do Senhor. A mensagem foi: José, versículo de número 20, José, filho de Davi, ou seja, mostrando que José era descendente de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui nós aprendemos de José sobre, por meio do sonho, que a gravidez de Maria é uma obra soberana, poderosa, sobrenatural do Espírito Santo. Aquele que está no ventre, ou o ente que está no ventre de Maria, não é fruto de uma traição de Maria como um homem, mas é fruto da obra soberana e sobrenatural do Senhor, o Espírito Santo. Essa foi a primeira grande revelação do Senhor a José.
Maria espera um menino. Outra coisa que o anjo revelou, que José não terá o direito de dar o nome ao menino, mas ele, José, deve dar ao bebê o nome designado pelo Senhor. Versículo de número 21, o texto nos diz: ela, falando acerca de Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus amados irmãos, o que nos é dito aqui? Primeiro, o texto nos diz que o menino é um homem verdadeiro, é um ser humano verdadeiro. Ele foi gerado em Maria, porque nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Mas nós não podemos dizer somente isso. Nós devemos dizer que Maria não era um recipiente. Porque existem pessoas, grupos dentro do cristianismo que acham que Maria era só um recipiente, Maria era só como um cano por onde uma natureza humana, sem contato com essa natureza que nós temos, foi dada ao mundo. Assim pensavam os anabatistas na época da Reforma, assim pensam muitos evangélicos nos dias de hoje, puro ignorantismo. Mas nós sabemos pelo próprio testemunho do texto da Sagrada Escritura, mais próximo, por exemplo, o versículo de número 16, veja o versículo de número 16, o texto nos diz, capítulo 1, 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da qual. Mas não só esse texto, quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14, muito claro, tão cru como a carne nossa, o Espírito Santo ele diz acerca da humanidade de Jesus. Hebreus 2,14, o texto diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a primeira coisa, quando nós vemos o texto, é que o menino era um homem verdadeiro. Outra coisa que nós aprendemos no texto é que o menino é verdadeiro Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, pelo Deus. Assim, meus amados irmãos, o menino é Deus de Deus. É Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne. É o Deus que veio tabernacular, como João nos fala, morar em nosso meio. Ele é gerado do Espírito Santo, é Deus. E esse menino, ele tem uma missão específica. Que missão é essa? O texto nos diz: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha a missão. Aqui está a missão do menino que nasceu, o filho. Assim, o menino ele nasce para tornar real a promessa de salvação que Deus deu ao povo dele. Nascerá um menino. E isso deve nos trazer à memória a Escritura do Antigo Testamento. Lembre-se do que foi prometido lá desde Gênesis. Lembre-se do prometido descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Lembre-se do descendente de Abraão que tornará bendita as famílias da terra. Lembre-se
Davi, que é o rei, o sumo sacerdote e profeta salvador. Lembre-se do menino que foi profetizado por Isaías, que nasceria de uma virgem, e o menino cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O anjo diz a José: ela dará à luz um filho, a virgem. Esse menino que naquela época iria nascer de Maria, e que o nome deveria ser Jesus, pois ele é aquele que certamente salvará o povo dele dos pecados deles, do povo. O nome Jesus era um nome comum naquela época, era uma abreviação do nome Josué, mas era uma abreviação que colocava ênfase no verbo. Ele certamente salvará, ele salvará certamente. Que pregação o anjo estava dando ali ao nosso irmão José, pai adotivo de Jesus. E o que José ele ouviu do anjo no sonho é colocado pelo apóstolo Mateus como o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos voltar lá para Mateus 1. Vejamos o versículo 22. Entenda que quando você está lendo o livro de Mateus ele faz questão de citar os textos do Antigo Testamento para provar aos judeus e aos gentios que estão lendo sua carta que Jesus de fato é o cumprimento das profecias. Então veja o versículo 22. Mateus ele explica, ele diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Esse profeta é Isaías. Esse é o capítulo 7, versículo 14 de Isaías. E o que foi que Isaías ele viu? Versículo 23. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E como muitos não sabiam o hebraico, ele explica que quer dizer Deus conosco. E Mateus, ele na sua narrativa encerra dizendo, os versículos 24 e 25: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José de fato era um homem cheio do Espírito do Senhor, um servo obediente. Ele obedeceu, ele fez o que Deus havia falado. E no versículo 25 nos dá uma explicação: contudo não a conheceu, ou seja, não coabitou, não a conheceu como esposa, não teve relações com ela, não a conheceu enquanto ela, Maria, não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nos mostra que Maria só foi virgem até o nascimento do filho de Jesus. Depois continuou sendo uma mulher normal. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver pelo que o texto nos diz que o Natal de Jesus é cumprimento da promessa de consolo e salvação para o povo de Deus. A missão foi dita, ele vem para salvar o povo dos pecados deles. E o consolo nos é proclamado. Ele é o Salvador. Nascerá o Senhor Jesus. O Deus encarnado que vem morar com o seu povo, o Emanuel que vem para salvar o povo dele. Aquele que garante a salvação da sua igreja. A igreja ela pode
Ele é Jesus, o Deus Salvador do povo dele. Dessa forma, nós somos consolados com a promessa da salvação de pecados, a promessa de sermos salvos da destruição que vem do justo juízo de Deus contra os pecadores. Essa é a boa nova que o Natal nos traz. Agora, amados irmãos e irmãs, Satanás e os homens caídos, eles têm trabalhado incessantemente através do tempo. Eles tentam anular o real significado do Natal daquele que tem o nome Jesus. Satanás e os homens caídos colocam o Papai Noel no lugar de Jesus Cristo. Isso tem sido proliferado por todos os meios malignos e caídos que nós podemos imaginar. Assim, Satanás e os homens caídos não falam do Salvador, pois o Natal, por função, só fala do Salvador e de um Salvador. O Natal, ele nos lembra que foi necessária a encarnação do Filho de Deus. O Natal, ele nos fala, não nos fala só, o Natal ele não nos fala só de nascimento, mas o Natal ele também nos fala da morte daquele menino Deus. Pois, preste atenção no texto, ele, o Filho, o menino, Jesus, salvará o povo dele dos pecados deles. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que só há ou só existe perdão de pecados com derramamento de sangue inocente. Você já viu algum modo de propiciação bíblico sem sangue? Não! O Espírito Santo ele já vinha mostrando isso já desde o Antigo Testamento por meio dos diversos tipos de ofertas de sangue, de sacrifício que Deus estabeleceu na Antiga Aliança. E quando nós lemos Hebreus capítulo 9, versículo 13, versículo 14, versículo 22, como nós lemos hoje pela manhã no culto, nós aprendemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sim, meus amados irmãos, o Natal é um verdadeiro drama. O menino nos foi dado para crescer e morrer em lugar de um povo. Pela Escritura aprendemos isso. A Escritura nos testemunha essa verdade. Somente podemos pensar em Natal se pensamos na salvação de pecados através do derramamento do sangue inocente e precioso do Filho de Deus. Somente. Em nome de Jesus nos proclama essa verdade. Em nome de Jesus nos consola com essa verdade. Pois nós, pela graça de Deus, sabemos que o menino nasceu, cresceu e morreu na cruz. Isso já aconteceu, fato histórico, tudo isso aconteceu. O homem Jesus, ele morreu para me salvar e me salvou, sim, das consequências de meus pecados, porque o texto diz pecados deles. Ele não tinha
pecado. Ele era puro, perfeito, homem justo. Mas o seu povo não. Eu, você, não. Pecadores desde a concepção. Por isso, nesse mês, quando se comemora o Natal, não pense só no nascimento de Jesus. Não tenha a visão curta do mundo. Olhe também para a morte de Jesus. Olhe também para a ressurreição do Filho de Deus, porque fazia parte da sua obra de salvação estes pontos também. Nessa época de Natal, não pense somente em Maria grávida, mas pense em seu filho sendo visto por Maria, agonizando na maldita cruz para salvar o seu povo dos pecados deles. Este Natal, não pense nos presentes trocados entre os homens, mas pense no presente, o verdadeiro presente dado por Deus ao seu povo, o menino que tinha o nome de Jesus. Pense nesse presente, nessa graça, a salvação por pura graça, mediante a fé somente em o nome de Jesus. Nesse Natal, não pense somente na mesa farta de comida e bebida, se você tiver essa mesa farta de comida e bebida. Mas pense especialmente na mesa da Santa Ceia que está sendo posta diante de você, neste culto, neste momento. Nessa ceia, Jesus Cristo, Ele se oferece espiritualmente a você. Ele, que é a verdadeira comida e bebida espirituais para a salvação do seu povo, a igreja. Nessa ceia, nós somos lembrados que o nosso Senhor Jesus Cristo se tornou homem para carregar a ira de Deus e para salvar o seu povo. Nesta ceia, nesta mesa. Essa frase que eu acabei de falar aos irmãos, essa oração que eu acabei de falar aos irmãos, nos prega o Natal, nos prega a morte de nosso Salvador em nosso favor, nos prega nosso consolo. Hoje, neste culto que antecede o dia quando a igreja de Cristo, que até o mundo que não deve comemorar Natal, porque o mundo não entende o Natal. Mas neste culto aqui, que antecede o dia quando a igreja cristã, na sua tradição, lembra o nascimento de Jesus, você, membro comungante da igreja, se chega à mesa do Senhor. Se chega à mesa do Senhor para celebrar, para festejar a salvação que foi dada a você por pura graça, que foi dada a você por pura graça somente pela fé em o nome de Jesus Cristo. Esse nome que representa a pessoa dele, este nome que nos fala da missão dele, este nome que nos prega a salvação que vem dele, este nome que de fato nos prega o consolo que está somente nele. Se aproxime da mesa. O Senhor Deus chama a todo o seu povo: venha ceiar confiando no nome de Jesus e
certamente salvou você de todos os seus pecados. Certamente, não tem dúvida, certamente salvou você. Venha ceiar, cheio do consolo, da salvação, em nome de Jesus. Amém.